Vargas. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Democracia. A data marca os 25 anos da transição que garantiu o fim do regime militar e a posse do primeiro presidente civil da chamada Nova República. Apesar dos avanços que consolidaram o Brasil como uma das grandes democracias do mundo, ainda existem desafios por vencer, como a participação mais ativa da sociedade nas decisões do país. A campanha pelas diretas já ganhou as ruas em 1984. Um ano depois, a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral encerrou mais de 2 décadas de ditadura militar. O novo presidente da República não chegou a tomar posse. Faleceu por complicações de saúde meses depois de eleito. Mas as mudanças continuaram com o vice de Tancredo Neves. José Sarney sucedeu os militares e se tornou o presidente da transição democrática. Internacionalmente ela é citada como um exemplo bem sucedido. Em que sentido? No sentido que o presidente Sarney conseguiu absorver várias disputas que havia entre os militares, representantes de grupos, sociedade civil, famílias de pessoas que tinham sido assassinadas, né? Quer dizer, famílias que tinham vítimas, né? Então, que montaram associações para reivindicar direitos, saber onde estavam os corpos. Então, foi realmente, nesse sentido, foi um momento de grande turbulência. Mas que ele conseguiu receber todas essas pressões e garantir uma certa estabilidade do ponto de vista político. A transição política foi concluída com a promulgação da Constituição de 1988 e as primeiras eleições diretas para presidente da República vieram no ano seguinte. Mas o sistema democrático vai além da realização de eleições periódicas. Ele também depende de instituições transparentes e da participação ativa da sociedade. O simples estabelecimento de eleições é importante, mas ele não encerra o processo de democratização. Porque, além disso, a democracia ela exige práticas de um determinado tipo, práticas políticas que sejam transparentes. Ela exige que os políticos sejam colocados sob controle das instituições e da população e ela exige que você tenha instituições que sirvam como guardiãs da transparência e da responsividade dos governos em relação à população. Ao longo do tempo, o Brasil está desenvolvendo o controle dos seus políticos, da sua classe política, e isso pode ser visto pelas últimas medidas que nós temos tomado, como, por exemplo, a Lei Ficha Limpa. Eu vejo ainda uma sociedade civil ainda pouco participativa para os padrões internacionais, pouco mobilizada e que só se mobiliza em questões específicas, né, muito pontuais. Em geral, quando o seu próprio interesse pessoal está relacionado com o motivo da reunião. Então, nós temos ainda muito que avançar em termos de uma sociedade civil voltada para o bem comum e para o interesse público. 25 anos depois da eleição indireta que deu a um presidente civil a condução do país e da transição do regime militar para a democracia, o Brasil vive um momento histórico importante. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas para eleger pelo voto direto o 4º presidente civil desse período democrático. É importante, é positivo, nós estamos discutindo agora a eleição do 4º presidente ou presidenta, né? E eu também considero positivo o fato de ter tido o segundo turno em várias eleições. Na minha opinião, esse é um sinal de amadurecimento do eleitorado, que ele quer ouvir mais as propostas e quer conhecer mais as